Oi! Hoje é a resenha do conto O Cavador, do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. Necessitava descansar, então aluguei um casarão próximo a um povoado da costa, longe da cidade. Ficava a 15 quilômetros do povoado, seguindo o caminho de cascalho no sentido do mar. Quando estava chegando, a vegetação me impediu de seguir de carro. Dava para ver o teto da casa à distância. Animei-me a descer. Peguei o imprescindível e continuei a pé. Escurecia e, embora não se visse o mar, podia ouvir as ondas atingindo a margem. Estava a poucos metros quando tropecei em algo. Assim começa o conto O Cavador, de Samantha Schweblin. E mais uma vez temos uma história enigmática que conseguimos, ou melhor, que não conseguimos entender lhufas. Minha avaliação do conto. Pois é rapidinho porque o texto é curto e também ele não dá muitos elementos para a gente ficar discutindo mais e mais sem revelar pontos essenciais da história. Se bem que eu vou acabar acho que falando um pouco além do devido. Porque depois que acontece aquela abertura que eu contei agora há pouco, a história passa a ser muito repetitiva. Isso é sempre um problema. Bom, o que foi que aquele homem que não é nominado encontrou? Encontrou exatamente o cavador, que dá título a essa história. Um sujeito que simplesmente está fazendo um buraco no chão. O que chama atenção é que esse sujeito chama o protagonista da história de chefe. Como se o protagonista tivesse contratado ele, mas não tem nada a ver. Ele está cavando ali por conta própria. Aliás, o protagonista ele alugou aquela casa, uma casa de veraneio. Nunca viu o sujeito na vida. Então, a partir disso, como ele não é dono da casa, não é dono do terreno, consequentemente não liga que ele faça o buraco ali. Ele vai cuidar da sua vida e o cara continua fazendo o buraco. E fica isso. Essa repetição de continuar fazendo um buraco durante muito tempo aqui na história. Aliás, só fica nisso. Não há grandes mudanças. Isto é um problemão, Schweblin. Para não dizer que tem alguma variação, o protagonista, num certo momento, ele vai ao povoado que fica lá próximo à casa para comprar alguma coisa para comer. Então, num pequeno rápido diálogo com um vendedor ali de uma mercearia, o cara acaba perguntando se estava tudo bem com o seu cavador. O protagonista da história, estranho, como é que você sabe que tem um cara cavando o terreno lá na casa onde eu estou hospedado? Mas fica por isso mesmo esse mistério. Dá aquela impressão que, tem algo a mais na história, mas na verdade isso não se revela. E para não dizer que não há um outro mistério ainda nessa história, eu não vou dizer qual é o segundo, que justamente aparece quando o protagonista retorna lá para casa. Mas aquele clima de novo mistério que surge no ar também não dá em nada. Eu não vou dizer qual que é para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler o texto e ter alguma coisa inédita para descobrir por si só. Mas eu garanto que não é nada demais e é frustrante do mesmo jeito. Sim, a palavra frustrante acho que é perfeita para esse texto da Schweblin. E olha que semana passada tivemos o melhor texto aqui deste livro Pássaros na Boca. Entre todos os contos que nós já vimos, 8 contos, foi o melhor, Rumo à Alegre Civilização, que tinha várias camadas, não ficava sempre num fiapo de história, como muitas vezes aconteceu aqui com os textos da Schweblin. Embora, mesmo que num fiapo, ela conseguia ainda desdobrar alguma coisa e dar a noção que tinha alguma coisa por baixo, alguma interpretação. Só que aqui em O Cavador, por mais que a gente cave, a gente não acha nada por baixo. Parece que não há nada mesmo. Ok, o homem está numa situação de estresse, por isso que ele está ali na casa de praia para dar uma descansada. Chega numa situação inusitada de um cara cavando um buraco. Qual é a metáfora do buraco? Não sabemos e também podemos imaginar o que quiser, porque no final das contas, lá no desfecho da história, não há nenhuma explicação.
Aquele segundo mistério que eu falei, ou melhor, que eu não falei, né? Dá a entender que vai acontecer uma virada na história, um clímax. Mas não é isso. A história volta para o ponto onde ela estava e fica por isso mesmo. Acho que essa é a parte mais frustrante. Não há uma resolução efetiva do que acontece ali em todo aquele mistério. Muito menos apresentar um novo mistério e a gente ficar ainda pensando. Não, simplesmente não há nada. Inclusive eu achei que quando estava começando essa sensação que ia acontecer um clímax e que a história ia ficar cíclica, como foi a da semana passada, por exemplo, né? Essas histórias cíclicas realmente dão aquela sensação de prisão ao leitor. E eu pensei, vai acontecer isso aqui também, o cara vai virar um cavador. E não vira. Então você fica se perguntando, mas se ele também não vira um cavador, o que acontece com a história? É o mais óbvio possível, ela não sai do lugar. E então, como não dá para ficar animado com esse tipo de evolução narrativa, o máximo que dá para atribuir para O Cavador de Samantha Schweblin é 2,5 asteriscos, a menor nota até agora. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha do livro Pássaros na Boca de Samantha Schweblin. Enquanto isso, curta esse vídeo, assine o canal e veja essas dicas aqui de outros contos. E até mais!